Imagina um lugar onde esses monstros assustam crianças, onde você tem monges poderosos nas montanhas, onde as pessoas conversam com espíritos, onde mulheres sereias nadam em mares profundos sem equipamentos, onde existe uma vila que todos os moradores são bonecos e muito mais. Eu sei que pode parecer loucura, mas esse é o interior do Japão. O Japão é composto por muitas ilhas e muitos lugares diferentes. E essas cidades do interior não são só calmaria, paz e árvores de sakuras. Muitos desses lugares são pouco conhecidos por turistas e carregam muitas culturas, tradições, espiritualidade, e alguns são muito assustadores também. Hoje eu vou te mostrar um lado que ninguém te mostra do Japão. Você vai conhecer costumes assustadores, lugares abandonados e até uma vila onde os moradores foram substituídos por bonecos. Se prepara porque esse vídeo vai ser muito interessante e eu te garanto que algumas coisas vão te deixar arrepiado. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e já se inscreve aí no canal que a gente está muito perto dos 100 mil inscritos. Bem-vindo ao interior do Japão. Muita gente pensa que a maior parte do Japão são cidades grandes, com aqueles prédios gigantescos, com metrôs tecnológicos, os famosos konbinis também, que são aquelas lojas 24 horas, um mundo meio que cyberpunk, sabe, bem tecnológico. Mas é só você sair um pouco de Tóquio e de grandes centros urbanos, pegar um trem pro interior e parece que você chegou em outro mundo. No lugar das multidões, silêncio. No lugar das luzes de neon, você tem montanhas cobertas de neblina. E no lugar da facilidade da vida extremamente fácil, você tem uma lojinha que só aceita dinheiro, fecha no meio da tarde e você ainda é mal atendido. Eu sei que isso foi bem específico, mas não é nada pessoal. É difícil até mesmo você pegar ônibus em alguns desses lugares, porque poucas pessoas moram por lá. E sim, tudo é bem mais lento. É tudo mais calmo, mais harmonioso. Dá até um pouco de sono, sinceramente. Mas calma, isso daqui é só a ponta do iceberg do interior do Japão. E eu vou te provar. Existe um outro lado nesses lugares que talvez você não conheça. Em algumas vilas isoladas, ainda existem costumes antigos, até alguns rituais que parecem ter saído de um filme de terror, algumas práticas bem interessantes que parecem coisa de anime, muitas pessoas incríveis e muita coisa legal. Mas também tem muita coisa assustadora também. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Culturas estranhas. Ou muito diferentes. Os Namahage de Akita. Imagina que você é uma criança japonesa. Você tá deitado tranquilo em casa, assistindo ali o seu desenho, seu anime, quando de repente a porta da sua casa se abre com tudo. E entram por ela dois homens enormes com máscaras assustadoras, roupas de palha e batendo tambores enquanto gritam coisas do tipo: "Tem alguma criança preguiçosa aqui? Criança que não obedece vai ser levada para as montanhas." Eu sei, parece filme de terror, né? Mas isso acontece de verdade, em várias vilas da província de Akita. Essa tradição se chama Namahage, e o objetivo dela não é traumatizar as crianças. Isso daí é só um bônus. A ideia aqui é ensinar disciplina, respeito e reforçar valores familiares. Os homens que fazem esse papel representam deuses, ou espíritos da montanha. Eles vão de casa em casa perguntando se tem alguém desobediente, preguiçoso ou que faltou com respeito aos pais. E o mais doido disso daqui é que os pais também participam. Às vezes eles até entregam os filhos de bandeja pros demônios. E eu fico imaginando essa situação. Olha aqui, esse menino aqui tá jogando videogame demais, viu? Pode levar. Daí as crianças começam a chorar e prometem que vão estudar mais, que vão obedecer, e só assim o Namahage vai embora. Muito mais eficaz do que pé de meia. Mas nem tudo é só susto e brincadeira. Depois do terror, tem uma parte simbólica também. Os Namahage aceitam oferendas da família, como saquê, bebidas e comida, e fazem uma bênção antes de ir embora. O ritual também é visto como uma forma de purificação, como se os demônios levassem embora as más energias da casa e deixassem proteção. Eu sei que é bem
diferente. Mas também é um lembrete de como que o Japão mistura medo, o respeito à natureza e as crenças espirituais em tudo que faz. E isso daqui é só o começo. Espero até você conhecer as mulheres que falam com mortos. Os Itako, ou videntes de Aomori. Enquanto em Akita os homens se vestem como demônios para dar lição de moral nas crianças, lá no norte do Japão, em Aomori, é a vez das mulheres fazerem contato com o além, literalmente. Elas são chamadas de Itako, e são médiums tradicionais do Japão, com uma história que mistura religião, sacrifício e muito mistério. A maioria das Itako são geralmente mulheres cegas, que desde muito novas são treinadas para se comunicar com espíritos. Algumas, inclusive, começavam com menos de 10 anos de idade. O treinamento seria pesado, incluindo jejum, isolamento, cantos ritualísticos e até meditação intensa. Tudo isso para abrir o canal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Em algumas cerimônias públicas, elas entram em uma espécie de transe e começam a falar em nome dos mortos, normalmente usando uma voz e até mesmo os trejeitos da pessoa falecida. O negócio aqui é diferenciado. E olha, tem gente que até vai lá só para pedir perdão para um parente que já faleceu ou para fazer perguntas que ficaram sem resposta. E sabe qual é o mais sinistro disso tudo? É que existem relatos de que elas sabem detalhes que ninguém contou. E você? Iria para uma consulta desse tipo? Mas a real é que essa prática está desaparecendo. Hoje existem poucas Itako ativas, e muitas vilas já não têm nenhuma delas. Mesmo assim, elas continuam sendo um símbolo de como que o Japão rural ainda guarda crenças ancestrais, algumas que até desafiam a lógica moderna. E por falar em desafiar a lógica, existe uma vila onde quase ninguém mora mais, mas você vai ver rostos por todos os cantos. Só que não são pessoas. Antes de continuar aqui o vídeo, eu tenho um recado aí pra você que tá meio perdido na vida, tá sem dinheiro, tá preso na CLT, num emprego que você não gosta, sem saber o potencial da internet do YouTube pra ganhar dinheiro. Eu vivo de YouTube há uns 4 anos, eu passei por dificuldades financeiras também, mas depois de muito esforço, eu aprendi a ganhar em dólar com a plataforma e isso mudou a minha vida. Eu descobri como que eu podia criar uma renda constante em dólar falando sobre o que eu amo. E só esse canal aqui me gera mais de 5 mil reais por mês, me dedicando 2 ou 3 dias por semana nele. E não é o único canal que eu tenho. Com alguns canais eu já consigo ganhar mais do que muitos médicos no Brasil. E você também consegue fazer o mesmo. Se você está insatisfeito com o seu trabalho ou quer ganhar mais dinheiro, eu criei uma aula completa mostrando como que eu fiz isso em pouco tempo. Lá eu te ensino tudo, passo a passo, como que você também pode fazer isso. A aula é gratuita, tá? Não tem pegadinha aqui. E sim, eu tenho um treinamento pago, mas você não precisa comprar nada de mim para assistir essa aula. Se você quer aprender a ganhar em dólar, clica no link aqui abaixo e vai lá assistir a aula. Eu te espero lá. A Vila das Bonecas. Existe uma vila no Japão onde quase todos os moradores foram embora. Alguns faleceram, outros se mudaram para outras cidades. O tempo foi passando e as casas ficaram vazias, e muitos lugares ficaram inabitados. Mas se você andar por lá hoje, você ainda vai ver rostos nas janelas, gente sentada no ponto de ônibus, até algumas pessoas trabalhando na horta. Só que nenhum deles está vivo. Eles são bonecos. Bonecos em tamanho real. Eu vou te contar como que começou tudo isso. Toda essa história bem diferente começou com uma senhora chamada Tsukimi Ayano. Ela voltou para sua vila natal e viu que tudo estava vazio. E daí resolveu recriar os antigos moradores com bonecos de pano e roupas reais. E ela nunca parou. Hoje são mais de 400 bonecos espalhados pela vila de Nagoro. Tem aluno sentado na carteira da escola, professores dando aula para ninguém, velhinhos na praça, gente pescando no rio. Gente não, né? Bonecos. Mas é como se o tempo tivesse parado e as memórias viraram estátuas. Sabe qual é o mais assustador disso? Cada boneco ocupa exatamente o lugar onde a pessoa real costumava viver. É uma mistura de homenagem, arte e o lembrete silencioso do despovoamento que o Japão sofre. Se isso é bonito, talvez seja um estilo de arte bonito.
Mas é um pouco estranho pra mim, isso é um pouco assustador, na verdade. E o mais curioso é que Nagoro não é um caso isolado. Espalhado por essas regiões afastadas, ainda existem tradições e povos com costumes que parecem de outra era. E eu preciso te mostrar alguns. Culturas e tradições milenares. Até agora você viu costumes curiosos, lugares silenciosos e tradições que parecem saídos de outro mundo. Mas a verdade é que o interior do Japão guarda muito mais do que vilarejos vazios ou até rituais para assustar criança. Existem ali povos inteiros que vivem à sua própria maneira, seguindo práticas milenares que quase não mudaram com o tempo. São comunidades que misturam religião, natureza e até resistência cultural. Pessoas que vivem nas montanhas, que conversam com os deuses do mar ou que se purificam com rituais extremos. Para alguns, tudo isso daqui é muito fascinante, mas para outros pode chegar até a ser um pouco assustador. E dentre esses, talvez um dos mais intensos e extremos seja o Caminho dos Monges da Montanha. Shugendo, os Monges das Montanhas. Esquece tudo o que você conhece sobre meditação tranquila, incenso e monges bonitinhos sentados em posição de lótus. Os praticantes do Shugendo seguem um caminho completamente diferente. Eles são os Monges das Montanhas. Eles vivem isolados, em meio a florestas muito densas e trilhas muito íngremes, onde acreditam que a natureza é sagrada e que o sofrimento é um grande portal para a transformação. Se você é fã de Demon Slayer, talvez esse nome soe familiar: os Hashiras, os caçadores de elite que treinam isolados nas montanhas, enfrentando frio, dor e até mesmo exaustão. Essa parte do treinamento é mostrado durante o arco de treinamento dos Hashiras, mas existe uma versão real disso no Japão, e eles são talvez até mais intensos. O nome oficial que se dá aos praticantes desse estilo de vida é Yamabushi. Literalmente significa aquele que se prostra nas montanhas. Os Yamabushi, ou Yamabushi, acreditam que só é possível alcançar a verdadeira sabedoria espiritual através do sofrimento e da resistência física. Essa tradição mistura budismo, shintoísmo e até animismo, e o foco principal deles é um só: a purificação do corpo e da mente. E como que eles fazem isso? Com rituais muito extremos. Eles passam dias sozinhos nas montanhas, jejuando, se jogam em cachoeiras congelantes no inverno, atravessam florestas fechadas descalços e fazem caminhadas exaustivas com pouco ou até nenhum alimento. Tudo isso para alcançar o que eles chamam de despertar espiritual. E não é só uma coisa física, não. Eles acreditam que quanto mais dor e privação você aguenta, mais você se aproxima dos espíritos da natureza. Tem monge que passa semanas em cavernas escuras, em silêncio total. Outros caminham quilômetros por trilhas sagradas, com sinos amarrados no corpo para tentar afastar os maus espíritos. E o mais impressionante é que isso daqui não é uma coisa do passado. Ainda hoje, alguns monges preferem viver assim, escondidos entre as montanhas do Japão. Em trilhas como a do Monte Haguro, em algumas cerimônias eles vestem túnicas brancas, tocam conchas gigantes como se chamassem os deuses e caminham durante horas com os pés descalços, em silêncio, enfrentando o peso da montanha e até mesmo o sofrimento mental. Mas os caminhos espirituais do Japão não param por aí. Lá no sul, por exemplo, existe um povo que se conecta com os deuses de um jeito bem peculiar. Rituais das ilhas Ryukyu, em Okinawa. Enquanto os monges Yamabushi desafiam as montanhas do norte, lá no sul do Japão, nas ilhas tropicais de Okinawa, os rituais seguem um caminho completamente diferente. Aqui, a conexão com o mundo espiritual é feita por mulheres. As sacerdotisas locais, conhecidas como Kaminchu, são figuras sagradas que lideram cerimônias ancestrais. Muitas delas só conhecidas por quem nasceu nessas comunidades isoladas. Essas crenças vêm do antigo reino de Ryukyu, uma cultura própria que, apesar de fazer parte do Japão atual, mantém costumes totalmente diferentes do resto do país. Em alguns vilarejos ainda se praticam rituais com cobras como uma forma simbólica do sacrifício ou de oferenda.
A cobra aqui é vista como um espírito ancestral, uma espécie de elo que liga o mundo humano ao mundo dos deuses. Supostamente existem cerimônias secretas feitas em cavernas perto do mar, onde as sacerdotisas entoam cantos antigos, fazem oferendas de frutas, arroz e até mesmo sangue de peixe, pedindo proteção, fertilidade ou cura. Esses rituais não são puramente rituais para turistas verem. Eles são partes de um sistema espiritual que envolve o respeito à terra, aos antepassados e a uma força invisível que, segundo eles, habita em tudo ao redor. É uma parte aí do universo feminino, místico e bem diferente aí do Japão. E se o mar é o caminho delas para se conectar aos deuses, existem também outras mulheres no Japão, nas mesmas águas, que desafiam o oceano com os próprios pulmões, literalmente. Sereias Ama no Japão. No mesmo mar onde as sacerdotisas fazem os seus rituais, vivem mulheres que há séculos mergulham em silêncio com os pulmões cheios de coragem. Essas são conhecidas como Ama, as sereias do Japão. Mas não, aqui eu não vou falar nada sobre H2O, meninas sereias. As Amas são mergulhadoras reais, de carne, osso e pulmão, são humanas normais. Só que elas mergulham sem nenhum equipamento especial, sem cilindro e sem trajes muito modernos. São só elas, o mar e uma técnica que vem sendo passada de mãe para filha há mais de 2000 anos. Isso não é uma lenda. Existem registros históricos antigos e até filmagens em preto e branco mostrando essas mulheres mergulhando com agilidade, segurando redes e cestos no fundo do mar. É uma verdadeira arqueologia viva em movimento. Com roupas leves e protegidas apenas por panos e poucos acessórios, elas mergulham dezenas de metros em águas geladas para colher pérolas, conchas e até frutos do mar. No inverno, elas enfrentam temperaturas congelantes. No fundo do mar, elas lidam com a pressão, correntezas e até perigos que ninguém vê. Antes de cada mergulho, algumas fazem ainda orações para os deuses do oceano, pedindo proteção e permissão para tirar da natureza apenas o necessário. E esse respeito define o estilo de vida das Ama. Elas não pescam em excesso, não destroem os corais e não poluem as águas. Elas meio que vivem em harmonia com o mar, como se fossem parte dele. Mas essa tradição também está ameaçada. O número de Ama diminui a cada ano, e muitas jovens preferem os confortos da cidade. Não dá para julgar elas, né, obviamente. Mas ainda assim, em pequenas vilas costeiras, você pode encontrar essas mulheres de espírito indomável, mergulhando em silêncio, como fizeram as suas avós, as suas bisavós e tantas outras mulheres antes delas. Mas nem só de água e calmaria vive o interior do Japão. Em certas regiões, o fogo também tem o seu papel. E quando os deuses precisam ser honrados, as tochas aparecem queimando no meio das florestas. Festival do Fogo. Imagina uma escadaria de pedra bem antiga, cercada por uma floresta densa. O céu começa a escurecer e então surgem os monges, cada um carregando uma tocha colossal, com muitos quilos de fogo puro, chamas vivas dançando contra o vento. Eles descem em silêncio, passo a passo, iluminando o caminho sagrado que leva até a imensa cachoeira de Nachi, um dos lugares mais espirituais do Japão. Esse é o Nachi no Hi Matsuri, ou Festival do Fogo, um ritual que mistura espiritualidade, tradição e muita resistência física. O fogo aqui representa a purificação. Cada tocha é usada para limpar a passagem dos deuses, afastando, segundo eles, maus espíritos e trazendo sorte para a comunidade. A escadaria, com mais de 260 degraus, é percorrida com muito esforço e muita reverência. Isso daqui não é só um desfile para eles, é uma espécie de ato de devoção, ou até mesmo um ato de fé. E para carregar essas tochas gigantes, os monges passam por um preparo físico e espiritual muito intenso. Não é uma coisa para qualquer um. Esse é o tipo de cerimônia que você vê e você entende que a tradição deles não é uma encenação, é uma fé para eles, é algo ancestral, até mesmo sagrado. E essa é uma das belezas do interior do Japão, um lugar onde a história se preserva com o tempo. Vida cotidiana. Bom, eu sei que você gostou de conhecer muitas dessas culturas e tradições milenares, que vão desde homens vestidos de bicho assustando crianças, até monges muito incríveis que carregam tochas de fogo,
Mas eu entendo que você sabe que isso não é o dia a dia comum de quem vive na maior parte do interior do Japão. Existe também um lado mais calmo, da vida cotidiana, que a maioria das pessoas experimenta. Mas mesmo nesse estilo de vida comum, o interior do Japão tem muitas coisas diferentes das grandes cidades. Como, por exemplo, conviver em comunidades abandonadas, praticamente sem ninguém, algumas até tomadas pela natureza. Você consegue comprar casas extremamente baratas por motivos muito esquisitos e muito mais. E eu preciso te contar algumas dessas coisas. Quando você chega no interior do Japão, o primeiro relato que você vai ouvir de todo mundo é o silêncio. Não tem buzina, não tem trânsito, não tem aquele barulho de multidão de cidade grande. Às vezes, o único som que você vai ouvir é o som do vento batendo nas árvores. Ou quem sabe até um som de um sino tocando em um templo distante. Isso pode ser maravilhoso para algumas pessoas, mas também pode ser bastante solitário. Uma das primeiras coisas que você percebe quando chega no interior é que a maioria das pessoas são bem mais velhas. Em muitos desses vilarejos, mais de 70% dos moradores têm mais de 65 anos. Isso acontece porque os jovens, há décadas, estão deixando o campo para viver nas grandes cidades. E obviamente eles fazem isso porque lá é onde estão as universidades, os empregos, os centros tecnológicos, e tudo isso fez com que o interior do Japão fosse ficando cada vez mais vazio. Quem ficou para trás foram os velhos, que já tinham suas raízes ali, a sua casa construída com as próprias mãos, a sua horta plantada, o templo que eles vão toda semana. E o curioso aqui é que com tanta gente indo embora do interior, sobra muita coisa para trás. Você tem muitas casas enormes de madeira, com quintal, varanda, e tudo isso vazio, sem ninguém. E o governo japonês começou a perceber que, se ninguém ocupa esses imóveis, os vilarejos vão simplesmente desaparecer. Então foi assim que surgiram os chamados Akiya, ou casas abandonadas que são vendidas por preços simbólicos ou até doadas de graça em alguns casos. Sim, de graça. Mas claro, isso daqui tem um porém. Você precisa se comprometer a restaurar a casa, cuidar dela e, de preferência, viver naquela região. Às vezes, o imóvel vem até com alguns móveis antigos, alguns utensílios, roupas, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. E daí entra um ponto muito curioso. No Japão, muitas dessas casas ficam intocadas porque as pessoas acreditam que são mal assombradas. Isso daqui não é só no interior do Japão, mas também em cidades grandes. Quando alguém morre dentro de casa, principalmente se for uma morte solitária, muita gente acredita que aquele lugar fica impuro. Muita gente tem medo, inclusive, de morar nesses lugares. Existem famílias que evitam até passar na frente desse imóvel. Então o imóvel ele pode ser muito bem localizado, barato, reformado, mas se tem esse tipo de fama, geralmente os japoneses vão evitar a todo custo morar nesses lugares. E é por isso que algumas casas simplesmente não conseguem ser vendidas, mesmo por valores ridículos. Eu tenho um vídeo completo só sobre isso, então vale muito a pena você ver depois, se você quiser entender melhor como que funciona essa relação entre superstição, imóveis e o mercado japonês. Mas por que algumas pessoas preferem morar no interior? Eu sei que muita gente se pergunta, bom, se falta serviço, se não tem emprego, se faz frio, se tem tão pouca gente nesses lugares, por que alguém ainda se muda para lá? E a verdade é que o interior oferece 4 recompensas que para algumas pessoas valem muito mais do que qualquer shopping ou metrô lotado. A primeira delas é paz e sossego. Você não tem nada de buzina nesses lugares, sirene, multidão. O barulho que acorda você é um barulho da natureza, de rios ali próximos. Você anda na rua sem esbarrar em ninguém o tempo inteiro. Você pode respirar um ar muito puro. E essa tranquilidade ajuda muito quem precisa de foco, quem quer uma vida mais tranquila também, e por aí vai. O segundo motivo é o custo de vida muito mais baixo. Aluguel nesses lugares é bem mais barato que no resto do Japão. Isso quando não são aquelas casas doadas praticamente de graça. A agricultura local também torna o preço de frutas, legumes e peixe muito mais acessível. Muitas famílias também plantam o que elas comem. E embora a energia e aquecimento possam ser meio caros no inverno, no geral parece que as contas pesam bem menos do que na cidade.
O terceiro motivo é o contato com a cultura tradicional. Como eu te expliquei aqui, existem muitos festivais sazonais, dialetos próprios de japonês, cerimônias em templos, e tudo isso ainda acontece do jeito antigo. Você pode aprender artes manuais, culinária, música, ou até participar de alguns rituais que não mudaram nos últimos séculos. Para quem gosta de história e de cultura local, isso daqui é uma oportunidade muito boa. Mas também não são só maravilhas. Existem sim as suas dificuldades e desvantagens também. Muitas pessoas dizem que é difícil você fazer amizades no começo. As pessoas não falam sua língua. A maioria delas nem sequer fala inglês, na verdade. Você tem uma certa falta de acesso à saúde ou educação em alguns casos também. Você tem um transporte público muito mais escasso. Você não tem tantas vagas de emprego formal, o que não é um problema para quem trabalha com a internet. Então, no fim das contas, o interior do Japão é um lugar com muitas vantagens e algumas desvantagens também. De um lado, você tem tradições milenares, silêncio, paz, uma cultura muito forte, mas também do outro você tem solidão e desafios reais do dia a dia. Não é esse o Japão que você vê nas propagandas, nem nos animes mais famosos, mas talvez seja o Japão mais verdadeiro de todos. Agora me conta aí nos comentários, você teria coragem de morar num lugar assim? E de conhecer mais de perto algumas dessas tradições? Você acha que conseguiria se adaptar ao silêncio, ao isolamento total? Ou você prefere o agito da cidade grande, movimento de pessoas, muito barulho e tudo que Tóquio, por exemplo, tem a te oferecer? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso. A gente vai continuar conversando aqui nos comentários. E claro, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. A gente está muito próximo dos 100 mil inscritos, isso é uma meta muito importante aqui para o canal. E compartilha esse vídeo com alguém que ama o Japão ou que sonha em conhecer o país. Isso aqui vai ajudar demais a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e a gente se vê no próximo vídeo.